Então, vamos lá, Zanzone. Vamos explicar. Vamos explicar isso aí. Então, a gente vai ver a posição. Eu vou aproveitar ao mesmo tempo e vou traduzir em francês, porque não é só sua dúvida, né? Tem alguns alunos meus que tiveram a mesma dúvida. Então, vou fazer como se fosse uma videoaula oficial. Bon, nous allons, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le Fresnel. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse movimento Fresnel, da dança pop. C'est celui-là que je vais vous expliquer. Il est vraiment, qu'on n'est pas habitué, il est vraiment difficile. E, sinceramente, quando a gente não está acostumado, ele é bem difícil mesmo. Okay? D'abord, on va s'habituer avec la posture. Primeiro, a gente vai se acostumar com a postura. Entre os joelhos um pouquinho. Se acostuma com a posição, fica um tempinho. Quando você estiver acostumado, você vai colocar o seu braço direito. Ou o braço esquerdo, não importa. Não importa a hora. Okay? Une fois que vous êtes bien installé, que vous avez bien rentré les genoux, vous posez le bras. Comme ça. La main est comme ça. E vous allez comprendre pourquoi que la main é comme ça. Daqui a pouco você vai entender por que a mão tem que ficar assim. Na verdade, a gente faz uma chamada pro blocking, né? Pro blocagem, para contração. A mão, você vai ter, la main, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi qu'on la laisse comme ça dans le Fresnel original. C'est parce qu'on fait un appel pour le blocking, pour le blocage. Ok? Alors, on s'habitue et on va pencher. Faire une petite déclinaison. Então, a gente vai se posicionar e vai fazer uma inclinação. Do lado, no meu caso, é lado esquerdo. Ok? Não é desse lado, não. O lado que o braço tá posicionado, tem que fazer o contrário. Você vai entender daqui a pouco. On ne fait pas la déclinaison pour le côté opposé. Il n'y a pas de sens dans le Fresnel. C'est de l'autre côté. Et vous allez comprendre pourquoi. Okay? Je suis ici penché. Le bras, mon bras gauche, il reste en bas. Un peu collé à la jambe. Então, meu braço esquerdo, ele fica um pouco colado na minha perna esquerda. Et nous allons travailler la mécanique. A gente vai trabalhar a mecânica. Je penche là et je change de bras. Então, aqui eu mudo o braço. E então, vamos contar, vamos fazer em 4 tempos. Alors, on va compter, nous allons faire en 4 temps. Alors, 0, je suis bien assis, 0, eu estou bem sentado nos meus apoios. E 1. E 2. E você está vendo a transição? 3. Eu coloco os braços. Eu coloco na frente e embaixo. Eu coloco na frente e embaixo. Les bras, je le pose. Je le mets. 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Il y a un autre détail. On n'est jamais vraiment raide en popping. A gente, no popping, nesse movimento no Fresnel, a gente nunca fica duro. E nunca muito tempo com o braço. O braço nunca fica muito alinhado dessa maneira.
No Fresno, o braço tem que estar um pouquinho quebrado, redondo, assim. Não é redondo aqui, é um redondinho. Senão não dá para fazer a contração, não dá para fazer o blocagem com o braço duro. Então, je suis détendu, eu fico relaxado. Ok? Relaxado. Um pouco quebradinho. Alors, je le laisse un petit peu cassé. Parce que ça, c'est impossible de faire le blocking. Si je fais là, voilà, là j'ai le blocking. Então, aqui eu tenho a blocagem, porque o braço está descontraído. Então, voltando, 4 tempos. On va reprendre les 4 temps. E 1. Mas onde é que eu... Em qual momento que eu sinto o primeiro tempo? É quando você chega no final do movimento. 1. E 2. Ok? E 3. E 4. À quel moment je sens le premier temps pour démarrer le mouvement? C'est toujours quand j'arrive à la fin. À la fin des bras, quand ils sont posés. Là. Et 1. Et 2. Déclinaison. Et 3. Et 4. Vous avez remarqué que je fais que là. 1, 1, 1, 1. Okay? Ça, c'est pour le training, pour comprendre, pour se preparer. Então, você percebeu que eu só estou com os braços e usando um pouco o meu tronco. É normal, porque eu estou treinando. Eu estou me acostumando com a posição e com o ritmozinho e com a sincronia. É isso aí, a sincronia. Ok? Os movimentos aqui. Porque o Fresno não é só isso aqui. O Fresno, olha só, vou mostrar para vocês. Je vais vous montrer. Le Fresno, c'est plein de mouvements dans un unique mouvement. O Fresno, na verdade, são vários pequenos movimentos e a gente chama ele de um movimento só, que é esse aqui. Ó. Tudo isso é um movimento, é o Fresno. Ok? Tout ça, c'est le Fresno, tous ces mouvements. E no início não é simples mesmo, é complicado. Então, tem que se acostumar com isso aqui. 1, 2, 3, 4. Caramba, entendi, legal. Aí, entendeu? Aí, as pernas. Ok? Ah, je me suis habitué avec ça, j'ai compris. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter les jambes. Et les jambes, d'abord, je vais faire comme ça. Primeiro eu vou fazer assim, na vertical. Depois eu vou ir para as laterais. Não importa o pé que você comece. C'est pas important le pied que tu commences. Je suis dans la position. Le Fresno, quand je penche, si je commence vers la droite, regardez, c'est pour ça que je penche. Oh, pardon, vers ma gauche. Ma gauche. Se eu vou para a minha esquerda, eu abro um pouco aqui. Eu vou abrir, esqueci como é que fala. Como é que fala? No talão. Não lembro, essa parte aqui do pé. Eu vou abrir lá atrás. Calcanhar. Lembrei. Pô, que brasileiro é esse? Então, calcanhar. E abro o calcanhar para fora e para dentro. Para fora, dentro. Fora, dentro. Ok?
J'ouvre maintenant j'ai oublié en français. Bon, c'est pas grave. J'ouvre en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans. Avec l'autre jambe, com a outra perna, para fora, para dentro. C'est pour ça que j'ai besoin de la déclinaison. Ça donne plus de sens. Ok? Dehors, dedans. Dehors, dedans. Fora, dentro. Fora, dentro. E se acostuma com a declinação. Ah, não lembro mais. Declinação. Então, você vai treinar, vous allez s'entraîner comme pour la partie du haut du corps. C'est le même entraînement a nível des jambes. Okay? Como você treinou para se acostumar com a parte de cima, você vai treinar para se acostumar com a parte de baixo, isolado. Okay? Vamos fazer os 4 tempos. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Do outro lado, 3, 4. E de novo. 1, 2, 3, 4. Em francês, e 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Mais gel, pendant combien de temps je dois répéter? Jusqu'au moment où tu as compris. C'est ça. Vous allez répéter jusqu'au moment où vous avez compris. Ah, mas gel, até quando eu tenho que repetir isso? Durante quanto tempo? Até o momento que você entendeu. Você sente. Você sente que você entendeu porque você está na memória. E aí, quando você entendeu, aí você vai associar os dois. Alors, quand tu as compris, tu vas rassembler les deux. Je redémarre. Depuis le tout début. Aí eu recomeço desde o início. E 5, 6, 7, 8 e 1. Tenho que sincronizar as duas partes. Então vai fazer movimento por movimento. E 1. Et 1. Et 1. Et 1. Je ne suis pas habitué, mais il faut faire un mouvement après l'autre et répéter chacun. 1. Et vous voyez mon regard, je suis en train de me concentrer. 1. Por isso que eu deixo esse olhar aqui, ó. Por isso que eu tenho esse olhar para baixo, porque eu estou me concentrando para memorizar. Et 1. Et 1. Et 1. Ok, j'ai compris. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Beleza, entendi. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. E 1. E 1. E 1. E 1. Entendi essa fórmula para a direita, para a esquerda, para a esquerda e para a direita? Je vais faire les 4 temps, sans m'arrêter. Eu entendi. J'ai compris les deux mouvements droite, gauche, gauche, droite. Là, je veux rajouter plus de temps. Agora eu vou adicionar mais 2 tempos. 1. 1. 1. 1. Foi. E 1. 2, 3, 4. E essa parte aqui que vai demorar mais tempo. Ele tem que ficar repetindo. 1, lento. 2, 3, 4. E 1. E 2. E 3 et 4.
4. Ok? Aqui a gente não está usando a técnica, não tá fazendo o popcorn, não está fazendo o blocagem, não está contraindo. Isso é para depois. Vou colocar, quando a gente não está acostumado, colocar o bloquinho no início, já faz. Ai meu Deus do céu! É por isso que assusta. Caramba, muita informação. E é verdade, muita informação. Então eu vou fazendo isso aqui. Eu me acostumo com a mecânica. Quando eu estiver acostumado, aí você vai lá nos vídeos do bloquinho e vai treinar o bloquinho. Ok? Tem que praticar isso. Bloquinho, porque o bloquinho a gente vai colocar aqui. Blocagem. É aqui onde a gente coloca. Okay? Bon, français. Au début, quand on n'est pas habitué, on ne met pas la technique. La technique, c'est le blocking. Okay? C'est la contraction. Pourquoi? Parce qu'il faut tout synchroniser et beaucoup de mouvements, des mouvements à droite, au contraire à gauche, jambe droite avec bras gauche. Quand on n'est pas habitué, c'est trop d'infos. Alors je m'habitue, je m'entraîne que la forme. Ok? Le maximum de temps possible. Et quand je me sens bien, si je n'ai pas encore la technique du blocking, il faut regarder les autres vidéos que j'explique le blocking là. J'explique sans parler, justement pour voir directement au mouvement. Ok? Là, vous voyez, pas où j'ai pratiqué. Et ensuite, vous allez mettre en pratique là, dans le Fresno. Ok? Ok? Então, Zanzan, é isso. Você vai praticar, vai isolar, vai fragmentar, vai trabalhar só braço para se acostumar com a declinação, ok? Depois só perna, para se acostumar. Depois, né? Braço e perna junto, em repetição, aí a memória vai começar a fazer vai começar a ajustar, fica legal. Aí depois do outro lado, é bilateral, né? Tudo que a gente faz nas danças hip hop, dança urbana, tudo que a gente faz para a direita, a gente faz para a esquerda. Todos os movimentos simples e movimentos complicados. Aí, aí depois você vai colocar a técnica. Eu demorei mó tempão, a gente demora mó tempão para entender o Fresno. C'est normal que ça prend du temps pour comprendre le Fresno. C'est la base du popping en fait, traditionnel, le popping old school. É a base da dança popping old school. É difícil mesmo. Então é isso. Je vais faire uma petite démo. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha sem música, senão complica. E mais tarde, quando você estiver avançando, aí a gente vai começar a curtir a música. Okay? A gente vai colocar a música. A música vai mudar ainda mais a dinâmica desse movimento. É normal. Alors, je vais faire et je commence là. Et 5, 6, 7, 8. Pum! Pum! Ó, sentiu que eu vou buscar lá embaixo? Ó. Pum! É normal, eu já estou numa outra dinâmica. Pum! 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 Eu estou vendo tudo, né? Tá tudo na memória. Pum! Pum! Eu estou com minha blocagem ainda leve, né? Pum! Intencional. Pum! Se eu colocar mais forte, pum! Pum! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aí? Quand je mets le blocage, je change l'intensité du blocage. E como eu falei antes, por que a mão tem que ficar assim?
Comme j'avais dit tout à l'heure, pourquoi que la main doit rester comme ça? Bah, voilà ça. Parce que j'ai fait un appel. On est habitué, on fait pum, on appelle, ça aide. Então isso ajuda a gente a chamar o tempo para bloquear, para fazer a contração no corpo. Pum, 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 pum. E você viu que eu faço pum, pum, o som com a boca. Porque é normal, né? A gente, pessoal das danças urbanas, tem os números que a gente usa para alinhar os movimentos e depois o mais importante, o mais avançado é o som. Porque é hip hop, é bugalu, som bugalu. Então, é no grave. Pum, tch, pum, tch, pum, tch, tch, pum, tch, pum, tch, tch, pum, tch, pum, tch, pum, tch. Ok? Então, o treino é para chegar, para chegar nesse nível. Chegando nesse nível é onde a gente vai começar a treinar para dançar. Alors, l'entraînement de tout à l'heure, ça sert pour préparer, pour ajuster le corps, pour s'habituer, synchroniser tout, la mémoire, plus les coordinations motrices et la rythmique, pour pouvoir arriver à ce niveau et ensuite commencer à pratiquer la danse en musique. E depois vai dar isso aqui, ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. A gente começa a bloquear com outras partes do corpo, ok? E isso vai vir mais tarde. Então é isso. Se não tiver claro, você me avise. Si ce n'était pas assez clair, vous laissez le commentaire. Et c'est comme ça qu'on va le faire. E como ça, je vous donne les réponses par vídeo. Então, se a resposta que eu te dei hoje não foi ainda muito clara, você me avisa e eu faço de novo e tem várias maneiras de explicar, ok? Mas tem que praticar muito, Todas as danças da linha hip hop tem que praticar muito, para depois ficar fácil. Aí quando você entende uma, já facilita para outra. Então é isso. Pum, divirta-se!